Eu estou feliz porque sempre que estou na minha casa, eu estou feliz. Eu estou alegre porque todas as vezes que estou na casa do Pai, eu sinto alegria. E não importam as adversidades, não importam os problemas, não importam as tempestades, não importam as dificuldades do dia a dia, não importam as circunstâncias, mas você precisa entender que onde Jesus Cristo passa, Ele para, Ele ouve e Ele transforma. Eu não sei se você está crendo, mas eu estou crendo. Eu não sei se você está vendo, mas como eu falei no outro dia, a gente não precisa ver, a gente precisa crer. A gente não precisa saber se vai chover, porque a chuva vai descer nesse lugar. Abramos as nossas Bíblias em Marcos 10, do 46 ao 52. E o título dessa mensagem de hoje, Jesus para e ouve. Ou Jesus ouve e para. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém. Essa é uma mensagem reflexiva sobre os milagres que Jesus faz. Sobre os milagres que Jesus fez. Existem situações na nossa vida que nós só enxergamos problemas, nós não enxergamos uma saída. A gente não consegue enxergar a solução, não conseguimos enxergar para onde nós iremos, não conseguimos enxergar aquilo que Deus promete que vai fazer, porque as situações, porque as circunstâncias estão paralisando a nossa mente. Eu costumo dizer que a estratégia de Satanás nesse tempo é paralisar a nossa mente, porque quando ele paralisa a nossa mente, ele paralisa os nossos sentidos. A gente não consegue mais enxergar, a gente não consegue mais ver aquilo que está para acontecer, a nossa fé parece que desaparece, parece que a nossa vida fica paralisada, nós só conseguimos olhar para trás, nós só conseguimos olhar para as circunstâncias, parece que a nossa vida fica como uma estátua de sal. Tem momentos na nossa vida que parece que a nossa história está paralisada. Mas eu ouvi hoje de manhã a pastora Lília falando na EBD que tem situações que Deus permite que nós passemos, mesmo estando na presença de Deus, para que gere aprendizado na nossa vida. Porque muitas vezes, enquanto não gera aprendizado, você não sai desse estágio. Porque que quando a gente se forma, a gente precisa fazer o estágio, o psicólogo precisa ir para o SPA e começa a atender os pacientes no laboratório. Porque que o engenheiro precisa ir para a empresa, ele começa a fazer o estágio para ter o seu certificado. Porque que o técnico em edificações, ele precisa ir para algum lugar, para uma empresa, para fazer o estágio, para aprender a ser assertivo naquilo que ele vai fazer.
É o estágio. E muitas vezes nós não aprendemos. Eu vejo muitas pessoas que passam pelo estágio e não aprendem. Eu vejo muitas pessoas que passam por empresas e não aprendem. Eu vejo muitas pessoas que passam por adversidades e não aprendem. Parece que não estão vendo nada. Mas sabe por que não aprende? Porque não presta atenção naquilo que precisa ser aprendido. Deus sempre dará sinais para que a gente aprenda. Deus sempre fala conosco para que a gente aprenda. Mas se você não começar a perceber, se você não começar a ouvir, se você não começar a entender, se você não começar a pedir ajuda naquilo que você tem dificuldade, você não vai sair do lugar. A pessoa que tem dificuldade em algo, que ela não é boa, nós não somos bons em tudo. Tem pessoas que são melhores em nós em diversos aspectos. Hoje eu falei com o pastor, que palavra maravilhosa que o pastor Alexandre deu de manhã. Que palavra de ensinamento. Que palavra, se você não veio, você perdeu. E aí, cada pessoa vai ter a multiforma de Deus. E Deus vai agir de maneira diferente. A pessoa que não para, que não senta para aprender, também não está apta para ensinar. Porque quem tem que ensinar, primeiro precisa sentar para poder aprender. Depois que você aprende, você pode falar. O problema é que a gente quer falar sem primeiro sentar no banco para aprender. E o banco é o lugar que a gente precisa aprender. Mas o que isso tem a ver com o cego de Jericó? Sei lá. O Espírito Santo coloca no nosso coração. Abra a tua boca, eu encherei. Eu estou mandando. Aquele cego, diz a Bíblia, que ele estava sentado na beira da estrada, na beira do caminho. Sentado, cego. Ele passava por uma situação física de doença. E aquele cego, ele agora ouve que Jesus Cristo Nazareno, o Jesus de Nazaré. Jesus era um nome comum em Nazaré. Aquele cego ouve falar, Jesus de Nazareno está passando por aqui. E quando ele ouve que Jesus vai passar, ele está num lugar de prostração. O que é prostração? É você ficar parado num lugar estático. Tem pessoas que param no lugar e parece que vão morrer no lugar. Vira estátua, não quer se levantar, não quer se movimentar. Mas o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus, para que o milagre aconteça, é preciso que você tenha atitude. Uma pessoa sem atitude, ela não pode tocar o sobrenatural. O sobrenatural está aqui nessa igreja hoje. Mas só toca aquele que tem fé e aquele que tem atitude para dizer assim: eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Se essa pastora está dizendo, é sinal que o negócio vai acontecer aqui. Ei! Aquele cego parado, prostrado. Eu imagino que ele estava com a capa. E diz os historiadores, alguns estudiosos, que a capa, o governo romano dava para aquelas pessoas, para que elas pudessem ter uma habilitação para poder mendigar e pedir. E ele, ouvindo que Jesus passava por aquele lugar, ele não se conteve do mesmo jeito que ele estava. Primeiro eu vou explicar sobre Jericó. Jericó é um lugar marcado pela história do pecado dos inimigos do povo de Deus. Em Josué 6, 1-27, diz que a cidade foi amaldiçoada. Jericó aqui podemos simbolizar o meio das perseguições do pecado. Quando estamos num lugar muito difícil, quando estamos numa situação muito difícil. Você está em Jericó. Você está passando pelo vale. Você está passando pela cidade. Significa dizer que em muitas situações e circunstâncias nós estaremos em determinado lugar e muitas vezes esse lugar paralisa a nossa vida. O homem era cego. Não se sabe se ele nasceu. Algumas versões, alguns estudiosos dizem que ele nasceu cego. Outros dizem que não. Mas possivelmente seria cego de nascença. Embora naquele tempo existiam muitas doenças devido à falta de condições de higiene que provocavam cegueira. A cegueira significa que não visualizamos uma alternativa ou uma solução.
Aquele homem cego, prostrado, na beira da cidade, na porta de entrada, não ia para lá, não ia para cá, ele ficou na beira, na porta da estrada. Mendigo, agora ele estava mendigando, porque naquele tempo não havia ajuda das pessoas, para as pessoas deficientes. Hoje nós temos a lei do PNE, portador de necessidades especiais, onde nós temos uma legislação que a gente precisa colocar dentro da contratação, a cota de pessoas portadoras de necessidades especiais, porque se depender da gente, a gente não contrata, porque a gente tem preconceito. A gente começa a achar que a pessoa é incapaz, e não é. Hoje nós vemos que uma pessoa que é portador de necessidades especiais, ela pode ser útil no reino de Deus. Ela está louvando, ela está ouvindo, ela está adorando. Ela tem uma necessidade, mas ela não é incapaz. Estão adorando, estão exaltando a Jesus. Então, naquele tempo, não existia lei, não existia cota para as empresas contratarem. Então, ele era um homem que estava à margem da sociedade, era discriminado. Ele estava assentado, sua condição era estática. Assentado é quando você se prostra num lugar e você não tem coragem de se levantar para agir. Eu costumo dizer, se você não se levantar para fazer seu currículo, ninguém vai saber que você existe. Se você não começar a olhar na internet as vagas que existem, se você ficar estático, você não vai tocar. Sabe por quê? O ordinário sou eu e você quem temos que fazer. O extraordinário é o nosso Deus quem faz. O ordinário cabe a você, o ordinário cabe a você, o ordinário cabe a mim. Mas se você não fizer, não tem sobrenatural, porque o sobrenatural só vai existir a partir do momento que você fizer a sua parte. Aquele homem estava ali sentado, aquele homem estava ali, ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir, porque Jesus sabe a nossa situação. E quais foram as atitudes de Bartimeu? Primeiro ponto, ele ouviu. O evangelista Lucas narra em detalhe que Bartimeu ouviu o barulho da multidão. Perguntou o que estava acontecendo e soube que Jesus estava passando. Lucas é muito detalhista, eu amo Lucas, porque ele é detalhista, ele coloca coisas que a gente às vezes não imagina. Ele diz que Bartimeu agora ouve o barulho da multidão. E aí eu começo a pensar em casa, gente. Eu imagino um monte de gente falando, um monte de gente andando junto. Multidão. A multidão, ela pode trazer efeitos positivos e também negativos. A situação de Bartimeu, o que ele fez? Ele clamou. Ele era cego, mas ele teve forças para gritar. E por isso, no meio do barulho da multidão, Jesus Cristo ouviu a voz de Bartimeu. Não importa a multidão, não importam as circunstâncias, não importam aquilo que todo mundo está dizendo. Não tem jeito, não tem condições, você não vai conseguir. Esse é o barulho da multidão. A multidão, ela sempre vai te afrontar para que você não entregue, para que você não perceba aquilo que Deus está fazendo. A multidão vai dizer, tem 10 milhões de desempregados, mas aquele que clamar, aquele que tocar, não vai fazer parte dos 10 milhões. Sabe por quê? Aquele que clama tem resposta, aquele que se levanta, aquele que se prostra, que coloca o rosto no pó, o Senhor dos altos céus ouve e responde. Vocês estão entendendo? Aquele homem tinha tudo para ser um simples coitado. Betão, ele tinha tudo para ser um coitado. Tô cego, tô mendigando, sou filho de Timeu. Eu estou ali parado na beira da estrada, mas ele não se permitiu continuar do mesmo jeito. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que nós passamos por momentos e dificuldades, mas nós não temos que permitir que essa situação, que a falação da multidão pare a tua vida e prenda os teus ouvidos para aquilo que Deus está dizendo. Sabe por quê? A igreja vai na contramão do mundo. Enquanto o mundo está dizendo não tem jeito, a igreja está dizendo tem jeito sim. Enquanto o mundo diz não tem cura, não vou na igreja, a igreja está cansada, mas ela diz
domingo eu vou estar lá, porque eu sei que Deus já está lá, e eu sei que Deus vai cumprir, e quando Deus fala, Deus cumpre. Deus não reúne ninguém em vão. Você não saiu de casa, do teu conforto, para estar aqui, para não ver nada acontecer. Mas, Alcineia, você sempre está falando isso? Sim. Eu falo isso porque a Bíblia que garante. Não sou eu, é a palavra de Deus que garante. Conhecereis a verdade vos libertará. Aquele cego agora, ele ouve dizer que Jesus está passando. E é o filho de Nazaré. Jesus de Nazaré. O mais interessante é que ele não clama Jesus de Nazaré. Ele não clamou Jesus de Nazaré. Ele clamou Jesus, filho de Davi. Sabe por quê? Porque ele sabia que o filho de Davi, ele tinha vindo para uma missão. E ele sabia que o filho de Davi fazia milagres naquele lugar. Nós precisamos clamar. Ele clamou. Ele perseverou. As pessoas daquela região, a multidão, mandavam Bartimeu parar de gritar. Ei! Para de gritar. Seu barulho está incomodando. Isso significa que tem muitas pessoas que não têm mais misericórdia um pelos outros, que não sente mais a dor do outro, que não tem empatia. E por isso, já que o problema não é meu, dane-se o outro. E a multidão mandou que Bartimeu parasse de clamar. Mas ele perseverou. Ele continuou clamando, e diz a Bíblia que ele clamava mais ainda, mais alto, mais alto. Por que quando nós estamos no jogo do Flamengo, ou outros, a gente vibra, a gente grita, a gente fica, vai, só falta entrar na televisão, porque a gente está vibrando. E agora eu vejo aquele cego que ouve que Jesus está passando, e ele começa a gritar cada vez mais alto. Sabe o que acontece, meu irmão? A adoração, o teu clamor, o teu louvor, ele abre os céus, ele toca os céus, e ele movimenta aquilo que você não pode movimentar. Aquilo que eu não consigo fazer, o meu clamor ecoa, 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 e é ouvido. Sabe o que acontece? Se você hoje está ficando desanimado de clamar, se você está ficando desanimado de gritar por Jesus, se você hoje está sentando no banco e está falando assim, mais um domingo, você precisa sair dessa área de conforto. Você precisa começar a clamar, Júlio, começar a clamar por Jesus Cristo, porque Ele é que faz todo milagre, e Ele pode mudar todas as circunstâncias da nossa vida. Jesus ouviu e parou para ouvir, para falar com Bartimeu. Perseverou, clamou, perseverou. E diz a Bíblia que ele deixou a capa. A capa de Bartimeu era tudo o que ele tinha. Servia como cobertor para proteger do frio, do sol escaldante da noite. Quando ele solta a sua capa, ele abandona a situação do passado. E eu comecei a pensar, por que ele largou a capa na hora que chamaram? A mesma multidão que falou para Bartimeu ficar quieta, Jesus agora quando para e ouve, é a mesma multidão que vai lá, são as mesmas pessoas que falam assim, ele está te chamando, anima-te. Sabe o que eu fiquei pensando essa tarde, quando eu estava meditando sobre essa palavra? Que a mesma multidão que diz que você não vai conseguir, que diz que você não tem valor, que diz que você é um fracassado, um derrotado, vai ser a mesma multidão que vai ver você de pé, e vai ver você vencendo, e vai dizer, não era Bartimeu, não era João, não era Carol, é ela. Jesus parou, Jesus ouviu, Jesus parou para ouvir, e Jesus está atendendo o clamor. Essa é a mesma multidão. Porque a gente quer parar por conta das pessoas contrárias, por conta das vozes contrárias, por conta das situações contrárias. A gente quer parar no meio do caminho. Mas se aquele cego, ele tivesse parado de gritar, ele não teria alcançado o milagre que ele tanto esperava. Clamou, perseverou, deixou a capa, aquilo que o prendia,
levantou-se. Em todas as passagens que eu estudo para pregar, eu vejo sempre que tem um verbo de ação. Alguém se levantou, alguém se ergueu, alguém correu, alguém foi. Tem sempre um verbo de ação. Sabe por quê? Deus está nos ensinando que nós precisamos fazer a nossa parte, deixar as coisas para trás, velhas que para trás ficam, e prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. É preciso levantar para ver Deus fazer, para Deus agir nas nossas vidas. Primeiro é necessário a gente reconhecer quem é Deus. Primeiro é necessário você reconhecer quem é Deus. Primeiro é necessário você ter fé que Deus, que Jesus ainda continua fazendo. Mas precisamos primeiramente fazer o primeiro passo. Diz a Bíblia em Êxodo 14:15. Diz aos filhos de Israel que marchem. Para eles alcançarem a vitória, eles tiveram que marchar. Para eles alcançarem aquilo que Deus precisava fazer, eles tiveram que caminhar. Elias, quando estava no deserto, quando passou pela caverna, quando passou por adversidade, que se escondeu, depois ele teve que se alimentar para poder caminhar. Sabe por quê? Porque a história não tinha terminado ali. A história ali era o meio, tinha algo ainda a acontecer. E muitas vezes nós paramos, porque a gente não vê aquilo que Deus vai fazer no futuro. Satanás sabe que você é uma potência na mão de Deus. Satanás sabe que você é um escolhido na mão de Deus. Por isso ele tenta parar a sua história no meio. As situações não acontecem no final. As situações acontecem no meio da nossa história, para que você não alcance o final. É isso. Quando eu penso em Noemi, quando Noemi foi para aquela cidade, ela foi ter a vida, queria ter uma vida melhor que seu marido. A Bíblia não diz que ele chamou Noemi: vamos lá, vocês querem ir? Não, vamos lá, mulher, se arruma com as crianças, vamos embora, porque vai ter fome aqui nessa cidade. E Noemi se levanta e se junta, porque eles queriam ter uma vida melhor. Olha só, o início era uma família, e de repente Noemi chega numa outra cidade, e eu imagino que ela tenha vivido muito bem. Eu imagino que eles tinham fartura, porque o preço lá era muito mais baixo. E agora, no meio da história, Noemi, que estava feliz, que tinha um trabalho, que a família sustentava, Noemi agora perde o seu marido, e daqui a pouco, mais um pouquinho, Noemi agora perde seus 2 filhos. Era o final da história de Noemi? Não, era o meio da história de Noemi, para que ela se tornasse amarga, para que ela se tornasse triste, para que ela não visse aquilo que Deus ainda iria fazer. Muitas vezes nós perdemos alguma coisa na nossa vida, ou alguém, para que a gente possa entender que Deus ainda vai fazer, que Deus ainda continua sendo Deus, mesmo na adversidade, mesmo no meio do vendaval do temporal. Deus continua sendo Deus na nossa vida. Deus é Deus. Ele ouve. E mesmo assim, mesmo estando amarga, a amargura faz parte. Você sofreu, você sente. Você é gente. Você é gente. Mas a história começa com 3 funerais e acaba com o casamento e o nascimento de uma criança. Se ela parasse a vida dela nos 3 funerais, ela não iria ver Ruth se casar, ter sua família e ter o filho. Então Deus tem sempre um momento de alegria para a nossa vida. Deus tem sempre uma nova história para a gente. Então ele clamou, perseverou, deixou a capa, levantou-se, mas teve atitude. E o que Jesus fez? Jesus parou. O versículo 49 diz: Jesus parou no meio da multidão, que provavelmente também teve que parar. A hora que Jesus parou, a multidão também automaticamente teve que parar. Porque se ela estava seguindo Jesus, a hora que Jesus para, você vai parar. A multidão para, e a multidão fica olhando. Porque a multidão, ela quer ver se as coisas vão acontecer. A multidão quer ver se você vai suportar. A multidão quer ver se você vai aguentar. Passou por uma grande luta. Será que ela vai morrer agora? Não. Jesus está parando e está ouvindo. Então ela não vai morrer. Jesus parou. Jesus chamou.
ele ouviu os gritos de Bartimeu, os gemidos. E as mesmas pessoas agora que mandaram ele calar a boca, possivelmente tiveram que obedecer à ordem de Jesus. E essas pessoas disseram para Bartimeu: ei cara, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha o que eles estão dizendo para Bartimeu, gente, presta atenção. É que muitas vezes a gente lê, mas a gente não presta atenção para internalizar. A mesma multidão que mandou o Bartimeu calar a boca é a mesma multidão, Líbia, que vai dizer assim: olha o que Jesus está fazendo na vida dela. Anima-te. Anima-te é porque você está fracassado. Quando uma pessoa está fracassada, ela fica o quê? Cabisbaixa. Quando a pessoa está cabisbaixa, ela fica com o ombro caído. Quando você está com o ombro caído, você começa a arrastar o pé. Eu falava antigamente, eu não falo mais hoje, né? Quando eu fazia seleção, eu já vi os candidatos chegando pelo andar do pé. Conforme ele anda, se ele já chega na seleção com confiança, de peito em pé, e chega ali passando a convicção, a gente já olha assim e fala: esse candidato tem alguma coisa para oferecer. Mas quando o candidato já chega na empresa, já chega arrastando o sapato, já chega de ombro baixo, já chega com os seus olhos baixos olhando para baixo, fala: ih, meu Deus, está sem energia esse aí. Meu Deus, tem que ter aqui desse gente com energia. Então a mesma coisa acontece conosco. Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente começa a ficar cabisbaixo, começa a arrastar o pé, começa a não se arrumar mais para vir para a casa de Deus, faz uma coisa como se fosse algo comum, e aqui não é algo comum. Aqui tem o sobrenatural de Deus acontecendo nesse lugar, queira o inferno ou não. O sobrenatural de Deus está sobre a Manancial de Campo Grande. Eu estou crendo. Você está crendo, ou você vai ficar me olhando aí a ponto de dizer: eu estou crendo, eu não estou vendo, mas eu estou crendo que Jesus faz milagres ainda. Aí Jesus para, Jesus chama, Jesus pergunta. A pergunta de Jesus é uma pergunta clássica. Espera aí, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele já sabe que o cara está cego, que o cara precisa de ser curado. Mas ele faz uma pergunta, presta atenção. Ele faz uma pergunta porque ele precisa ouvir de você o que você precisa. Não adianta ninguém ficar pedindo por você. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele não fala: pede sua mãe para pedir para você, pede para teu pai orar por você. Você precisa dizer para Jesus aquilo que você precisa. E ele pergunta: o que queres que eu te faça? Foi a oportunidade que Bartimeu teve de pedir de volta a visão, ou de pedir a visão. Jesus sabe que nós precisamos, mas mesmo assim ele quer ouvir o nosso som da nossa boca. Jesus pergunta, Jesus agora salva no versículo 52. A declaração de Jesus para Bartimeu foi que a fé dele o salvou. A fé salva, a fé muda, a fé transborda, a fé faz com que você salte do lugar de onde você está. Se Bartimeu não tivesse tido fé, ele teria continuado sentado na porta da cidade sem se movimentar. Mas a fé, só em ouvir dizer que Jesus estava passando naquele lugar, Bartimeu começou a se movimentar. Já que eu não consigo andar porque não estou vendo, eu vou começar a gritar porque ele vai começar a ouvir. Sabe o que eu quero te dizer, Igreja Manancial, nessa noite? Se você está com alguma dificuldade, você precisa começar a gritar. Você precisa começar a dizer: está sem força, mas você tem que gritar. Está sem forças, mas você precisa clamar. Porque o pastor não vai poder fazer aquilo que é para você fazer. A tua responsabilidade, autorresponsabilidade, é clamar, é orar, é bater na porta, que a porta vai se abrir. Quando a gente clama, quando a gente bate, a porta se abre. Não existe porta fechada para aquele que tem fé. Pode aplaudir, se é para Jesus, pode aplaudir. Se é para Jesus, pode aplaudir, porque Ele que é digno. Ele que é digno de louvor nessa noite.
Sua fé te salvou. Jesus para por conta de Bartimeu. Mas sabe por que Jesus parou? Porque Bartimeu foi resistente. Ele teve persistência. Ele continuou clamando, mesmo todo mundo mandando ele calar a boca. A multidão que estava seguindo parou. E agora essa multidão está dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, erga-te. Ó, o mestre te chama. E nós começamos a pensar também que várias pessoas clamaram e foram mal compreendidas. Mas a adoração dessas pessoas tocou o coração de Deus. Ana, em 1 Samuel, ela revela que teve a conquista do seu filho graças à adoração, graças ao clamor. Ana clamou: eu quero meu filho, eu quero, é tua promessa, eu quero. Ana não se cansou. Paulo e Silas na prisão, quando eles estavam na prisão, por intermédio do clamor e do louvor, todas as celas foram abertas. Clamor. A igreja precisa voltar a clamar. A igreja precisa voltar a orar. Nós precisamos voltar a clamar ao Deus Todo-Poderoso. A gente não pode colocar tudo isso a cargo dos pastores. Você precisa fazer a sua parte, que é clamar pela igreja, que é clamar pelos filhos de Deus. Eu li uma coisa interessante no Facebook essa semana, que dizia assim, uma moça que postou, e disse: se você é psicólogo, a gente atende 40, 50, 1 hora, durante a semana inteira, a gente está trabalhando. Se é um advogado, Marchione, que é advogada, quando ela está fazendo lá as petições dela, as defesas, ela para, ela está fazendo o quê? Ela está trabalhando. O pedagogo, quando está numa escola, ajudando, o psicopedagogo, ajudando na dificuldade de aprendizagem, ele está trabalhando. O contador, quando está fazendo a contabilidade das empresas, ele para algumas horas para fechar o balancete, para fechar o balanço mensal, ele está trabalhando. Mas os pastores, quando param para pregar, para ministrar, para dedicar tempo, a palavra de Deus não está trabalhando, não faz nada. Irmãos, quando eu li aquilo, eu falei: mas não é que é isso mesmo? Não, é trabalho sim. Sabe por quê? Porque Deus precisa falar conosco, e não é de qualquer maneira. Então muitos pastores estão desistindo de ser pastores. Muitos pastores estão cansados. Sabe por quê? Por minha culpa, por sua culpa. Porque a gente começa a colocar um fardo demais sobre a vida deles. A gente acha que eles são super-homem. Não, a igreja precisa voltar a orar pelos seus pastores. Sabe para quê? Para Deus começar a boa obra. Para que Deus possa fazer milagres extraordinários. Para que Deus possa começar a agir na igreja. É preciso que você faça a sua parte. É trabalho. É trabalho. Jesus agora parou por conta dele. E teve movimento quando Ana clamou. Teve movimento com Paulo e Silas. E no dia de Pentecostes, o fogo do céu desceu. Um clamor faz a diferença. Jesus escuta. Quando alguém clama. Quando alguém clama, Jesus para ouvir. A mulher encurvada, Jesus está pregando na sinagoga, e ele olha lá atrás, porque na frente não podia sentar pessoas que tinham deficiência, novamente portadores de necessidades especiais. Na frente sentavam os homens, no meio as pessoas mais ou menos, e lá atrás os deficientes. E diz a Bíblia lá em Lucas, que quando Jesus olha para aquela mulher, e vê aquela mulher encurvada olhando para o chão, Jesus chama aquela mulher: mulher! Sabe o que eu estou dizendo para você? Que Jesus vê aonde quer que você esteja. Você pode estar no último banco, você pode estar no cantinho da igreja, mas Jesus está vendo você. A mulher do fluxo de sangue, Jesus não tinha visto ela, mas ela falou: se eu tão somente tocar nas orlas do vestido do mestre, eu serei curada. Ela veio por trás de Jesus, e aí ela toca na roupa de Jesus para ser curada. As pessoas precisam se movimentar para receber.
As pessoas precisam ter ação para receber. As pessoas precisam começar a clamar para receber. Quer receber? Precisa clamar. Quer receber? Precisa adorar. Quer receber? Precisa se movimentar. Se você não se movimenta, não tem milagre que chega na tua vida. Mas chega na vida do irmão. Por que não chega na minha? Alguma coisa esse irmão está fazendo diferente. Porque o Deus é o mesmo. Mas se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, olha gente, isso é promessa. Se você se humilhar, se você orar e você dizer, se você falar assim, eu sou dependente do Senhor, eu preciso que os céus se abram, eu preciso que o Senhor se mova na minha vida, Deus vai mover. Mas se você não tem fé, você vai ficar parado na beira do caminho. Bartimeu não ficou parado na beira do caminho. Bartimeu estava ali, mas ele ouviu, Jesus Cristo de Nazaré está passando. Jesus Cristo de Nazaré está passando. E ele fala o quê? É a minha oportunidade, é a minha chance. É a minha chance de ver o milagre acontecer. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o que você está pensando. Se está pensando na morte da bezerra. Mas o que eu estou pensando aqui nessa noite, sabe o que é? É que o meu Deus, Jesus Cristo Todo-Poderoso, está passando aqui nesse lugar e quer fazer milagres ainda. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Diz para o Senhor hoje o que você precisa para que o reino de Deus seja movimentado na manancial. O que você precisa? E ele fica lá. Hoje eu vou terminar mais cedo, pastor. Pastor Jonas está aí, gente. Quando ele não está, eu abuso, né? Mas hoje ele está aí, eu vou pegar leve. Aí, Bartimeu na beira da estrada, ouvindo. E ele fala assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste atenção. Isso é uma chave. Isso é uma chave. Isso é uma chave para que você abra, para que você destrave o reino dos céus. Se você está conversando agora na hora do culto, amado, não tem coisa mais importante do que a palavra de Deus. Sabe por quê? Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, o inferno está se levantando para travar as pessoas aqui. Mas no sangue de Jesus, aquele que liberta tem poder para movimentar e calar. Você precisa prestar atenção naquilo que Deus está falando, porque não é irmão Cineia, não. É Deus que está falando. E Deus quer movimentar o céu através da sua fé. A fé vem pelo ouvir. E se você tira a atenção do outro, você está perdendo aquilo que Deus está falando. Se o cego parasse, se o cego não gritasse, ele não seria ouvido. Se o cego não começasse a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se o cego tivesse parado na primeira situação, ele não teria visto o milagre. E agora ele começa, olha lá gente, ele começa assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão estava oprimindo, a multidão estava dizendo, cala a boca. Muitas situações na tua vida, as pessoas vão dizer, não vai dar certo, você não vai conseguir, não adianta mais, é melhor você fechar, é melhor você parar. Mas sabe o que o Espírito Santo de Deus te diz? Não pare de clamar, ainda que você não esteja vendo. O milagre está chegando sobre a tua vida, sobre a tua história. Não pare de clamar, Márcia. Tá bonita com esse cabelo. Não pare de clamar. Não pare de clamar, porque quando você clama, o céu se abre. Quando você clama, o sobrenatural acontece, irmãos. Você não precisa crer em mim, você precisa crer naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu sou o Deus de milagres, eu te sustento, eu te fortaleço, eu tenho a minha mão sobre você, eu tenho controle, eu tenho governo de tudo. Quando eu estava na Marinha Mercante, e uma vez eu estava lá em Espírito Santo, e tudo que acontecia chamava um gerente de RH, sobrava pra gente. E eu estava lá em Espírito Santo, e eu não sei nadar, vocês sabem, né? Eu vou entrar na aula, né, amor, para não morrer mais afogada. E naquele dia eu estava numa lancha, tinha acontecido um problema numa embarcação.
E eu tive muito medo. Eu tive muito medo porque eu tinha o mar ali de Vitória, ele bate muito. Bate muito. Mais do que aqui na Baía de Guanabara. Aqui é tranquilo. E quando nós subimos na lancha, estava tudo tranquilo, saindo da lancha, indo lá para o meio do mar. Aí falei, vou tirar aquela selfie, né, gente? Ai, olha aí eu trabalhando. O pessoal dizia, essa gerente está trabalhando ou está fazendo viagens? Falei, estou trabalhando, mas meu trabalho é assim. Tudo tranquilo na selfie. Quando a gente para perto da embarcação de um navio offshore, aquele monstrão grandão, e que você tem que pular, você tem que nadar, você tem que pular até a embarcação. Aí o marinheiro e o comandante lá de cima olhando, dona Alcineia, e eu estava na lanchinha, e o marinheiro atrás de mim, para me ajudar, para que eu pudesse pular, mas eu falei, eu estou com medo, e aí eu não podia fazer cara de medo, eu tinha que fazer carinha de importante. Eu comecei a falar assim, não, estou com medo não, um monte de homem aqui vai dizer tudo que eu sou medrosa. Falei, não, vou fazer carinha de importante, com meu macacão, ainda bem que eu estava com um macacão de segurança, muito largo, uma minha perna tremia, e aí eu falei assim, vou ter que pular, eu preciso chegar naquele lugar, para poder resolver esse problema. E aí naquele momento, a lanchinha ia para perto da embarcação, aí eu ia, não deu. Aí de novo, o mar balançava, eu ia direto assim na lanchinha e não deu de novo. E o comandante já olhando para minha cara lá de cima. Eu falei, daqui a pouco eu chego aí, me ajuda. Quase mandei ele orar por mim. E naquele momento de medo, eu tive medo porque eu não sei nadar, mas eu não contei para ninguém, né, gente? Aí, naquele momento que deu a primeira, deu a segunda, deu a terceira, na quarta eu falei, vou ter que ir, senão vou passar essa vergonha aqui não. Sai fora. Todo mundo vai saber agora na internet que a gerente de RH não tinha conseguido pular na embarcação. Eu falei, vai ser agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, Júlia. Eu falei, agora eu vou. Pum, pulei. Aí me seguraram. Tudo bem, dona Alcineia? Tudo ótimo. Carinha de quem não está com medo. Mas a perna batia de tanto medo. Sabe o que eu quero dizer para vocês com essa história que parece engraçada? Que se eu não tivesse atitude, eu não teria resolvido aquilo que eu precisava resolver. Eu tive que ter atitude mesmo com medo. O cego, ele não estava enxergando, mas ele estava ouvindo, ele ainda tinha um sentido. E se você tem sentido, você pode até não estar enxergando, você pode estar com medo do amanhã, você pode estar com medo das coisas que vão acontecer no decorrer dessa semana, você pode até estar com medo de 2020, mas o pastor, o anjo da igreja profetizou, e eu já tomei posse dessa palavra. 2020 vai ser o ano do recomeço, então você tem que começar como o cego de Bartimeu, você tem que começar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Comece a clamar alto, se a multidão estiver te atrapalhando, esqueça a multidão, foque em quem vai fazer o milagre, foque em quem faz o milagre. Quem faz o milagre é Deus, não é irmão Zineia. Eu sou apenas uma ativadora do milagre. Eu sou apenas aquela